E aí agora a gente vai finalmente entender como que o ar consegue se misturar no líquido e finalmente ser carregado. Senhoras e senhores, aqui vocês estão vendo o sangue e o principal componente do sangue é a hemácia, é o glóbulo vermelho. Essa hemácia, os glóbulos vermelhos, eles têm uma proteína chamada de hemoglobina. E essa é a hemoglobina. A hemoglobina, ela é formada por 4 cadeias proteicas terciárias, 2 grupos alfa e 2 grupos beta. Não que isso seja extremamente importante, mas enfim. E cada grupo desse daqui, né, que nós chamamos de globinas, aqui tem uma globina, 2, 3, 4 globinas. Cada grupo globina tem no seu interior um grupo chamado de grupo M. Não é a letra M, tá? É H-E-M-E, grupo M, tá? E nesse grupo M nós temos isso aqui, ó, uma molécula orgânica bem bonita, parecendo até um favo de mel. E no centro dessa molécula eu tenho um ferro, uma molécula de ferro. Um ferro no seu estado ferroso, né, que seria o Fe2+. E esse ferro no seu estado ferroso, ele vai estar, né, pronto para sofrer uma redução, quimicamente falando, né? Ele está pronto para se ligar a alguém, para buscar estabilidade. E é, sim, senhoras e senhores, o oxigênio. Então, o ferro vai conseguir se ligar ao oxigênio e dessa forma o oxigênio vai conseguir ser transportado pelo sangue, que é um tecido líquido, rapaziada. Já vai deixando o like, compartilha, manda pra tia, pro avô, pro cachorro, pro papagaio, até pro Bolsonaro. E o que vai acontecer, rapaziada? Olha só. A hemoglobina, ela tem 4 grupos M, então uma hemoglobina consegue carregar 4 oxigênios. Isso é muita produtividade, rapaziada, muita produtividade. Imagina o tanto de hemoglobina que a gente tem no sangue, cada uma consegue carregar 4 oxigênios por causa do ferro que tem em cada grupo M desses aqui. This is produtividade, não sei como é produtividade em inglês, sorry people. E aí, o que vai acontecer é justamente isso que tá nessa imagem, né? Esse pedacinho meio roxo que vocês estão vendo aqui é um alvéolo, tá? Isso tudo aqui meio vermelho é o sangue. E esse negócio aqui parecendo uma bactéria, um bacilo, é um eritrócito, tá bom? É uma célula vermelha. E o que vai acontecer? Olha só, o oxigênio passa do alvéolo pro sangue, né? Por difusão. E aí o que acontece? 98% do oxigênio, ou seja, quase tudo, vai, olha só, se ligar ao HB, que é, adivinhem, ganha um prêmio quem acertar, hemoglobina, entendeu? Então o oxigênio se liga à hemoglobina lá naquele ferro lá que eu mostrei. E aí juntos eles se tornam os power, não, brincadeira, a oxihemoglobina, HBO2. Tá? Isso vai acontecer com 98% das moléculas de oxigênio que chegarem ali no sangue. Outros 2% vão ficar ali, meio que dissolvidos no plasma. É meio confuso isso, né? Eu não falei que o gás não se mistura com a água, pois é. Mas existem algumas pequenas exceções que eu acho que não faz muita diferença ficar falando aqui. Mas o que importa saber é que uma quantidade muito insignificante de oxigênio consegue se dissolver no plasma, tá? Então ela tá aqui, menos de 2%. Mas o que importa é que se isso aqui não existisse, nunca seria possível suprir a demanda de oxigênio do nosso corpo só transportando por plasma, porque menos de 2% está sendo transportado para o plasma. E, caso vocês não saibam, a demanda de oxigênio do nosso corpo é cerca de 3... Aliás, calma aí, deixa eu pegar essa informação certa aqui para não falar merda. Nós precisamos de 250 ml de oxigênio por minuto. 250 ml de oxigênio por minuto. Se a gente só conseguisse transportar oxigênio dissolvendo ele em plasma, e isso aqui não existisse, a gente só ia conseguir transportar 3 ml de oxigênio por litro.
Você sabe o que é você pegar 1 litro inteiro e ali só ter 3 ml de oxigênio, rapaziada? A gente tem 1 trilhão de células, nego tudo faminto. Como é que vai alimentar essa família? Entendeu? Então, a hemoglobina é o jogo, é o game, entendeu? É o bet, tá ligado? É o bet fé, faz o bet, faz a aposta, entendeu? O jogo é a hemoglobina que vai transportar tudo de oxigênio. E aí, né, beleza, o oxigênio ficou abraçadinho ali na hemoglobina, eba, viagem. Aí eles correm a circulação, parará pererê, pronto. Chegou ali perto das células, né, a gente viu no outro slide a diferença. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis, deixa o like, o vídeo tá acabando aqui, valeu. Então a gente viu lá no outro slide que o oxigênio vai se difundir por diferença de gradiente, né? Então o que vai acontecer? Lembram que eu falei que menos de 2% do oxigênio está dissolvido no plasma? Entenderam? Beleza. Quando o sangue chega perto ali das células, as células não precisam de oxigênio? Precisam, óbvio que elas precisam fazer respiração celular, que pergunta besta, mas enfim. O primeiro oxigênio que vai se difundir para as células não é esse oxigênio que está aqui ligado na hemoglobina. O primeiro oxigênio que vai chegar nas células é esses menos de 2% que estavam aqui dissolvidos no plasma, tá? E aí o que vai acontecer? Conforme esse oxigênio dissolvido no plasma foi indo para a célula, a concentração de oxigênio aqui no plasma, aqui ó, ao redor das células vermelhas no plasma, ela diminui. Esse oxigênio está indo para as células, então essa concentração de oxigênio dissolvido diminui. E aí, meus amigos, adivinhem, eu tenho menos oxigênio aqui e mais aqui. E é essa diferença que induz a hemoglobina, a oxihemoglobina a se abrir de... Meu Deus, que termo horrível, mas isso induz a oxihemoglobina a se desligar, ok? Melhorou. Do oxigênio, e aí ele vai para o plasma, e depois do plasma vai para a célula. Entenderam? E esse gráfico aqui tem um objetivo que é só sobre ele, né? Então ele é muito importante, vamos lá. Aqui nesse gráfico a gente vai ver basicamente a saturação da hemoglobina. O que é saturação? Lembram que eu falei que uma hemoglobina consegue se ligar a 4 oxigênios? Então, suponhamos que eu pegue uma hemoglobina e ligue ela, ligue a ela oxigênio. Então eu ligo oxigênio nos 4 grupos M dessa hemoglobina. Eu digo que essa hemoglobina está saturada, ou seja, ela está completamente ligada. Os sítios de ligação dela para oxigênio estão todos preenchidos, está tudo cheio, ela está saturada. Entenderam? Já se numa hemoglobina só, como eu tenho 4 espaços para ligar com oxigênio, mas eu só tenho um, aquela hemoglobina não está saturada. Ou, né, se vocês quiserem ser mais chiques, ela só está 25% saturada, né? Porque, né, 100 dividido para 4 vai dar 25, e 25%, né, é o mesmo que 1/4, né? E aqui 1/4, matemática, porcentagem, enfim, dane-se. É o que esse gráfico aqui... Poxa, velho, eu tô me sentindo completamente desrespeitado aqui, rapaziada. Esse gráfico vai mostrar isso pra gente, entendeu? Olha só aqui. Diante de situações... Tá, calma, deixa eu começar devagar. Esse gráfico horizontal aqui fala sobre a PO2, enquanto esse vertical fala sobre a saturação da hemoglobina, tá? Lá nos alvéolos pulmonares, que são as estruturas onde tá o sangue, nos alvéolos, que é onde tá o ar que acabou de chegar lá de cima, eu tenho muito oxigênio, concordam? Concordam sim. Por isso, a PO2 nos alvéolos é de 100 milímetros de mercúrio. Nessa condição, quando eu tenho 100 milímetros de mercúrio, olha só, a minha hemoglobina, tá? Deixa eu ver aqui, quase 100%, 97% saturada. Ou seja, todas as minhas hemoglobinas estão praticamente com seus sítios de ligação cheinhos de oxigênio. Estão todas cheias de oxigênio, tá? Pode-se dizer que elas estão saturadas. Agora, vamos para 80. Em 80, se a gente for ver, tá quase o mesmo, né? Caiu para o quê? 93? Não sei. 60?
60 está em 90, olha só. Em um ambiente com só 60 milímetros de mercúrio de gás oxigênio, as minhas hemoglobinas estão saturando 90%. Significa que 90% dos sítios de ligação dela estão ocupados por oxigênios. Olha só que legal. Só que aí o que acontece? Olha a minha célula em repouso. O que isso significa? Significa as células do seu corpo quando você não está fazendo exercício físico e a taxa metabólica está lá num nível normal, tá? Célula em repouso. Nas células em repouso, a PO2 é só de 40. E aí o que acontece? Eu tenho uma PO2 um pouco baixa. Por que eu sei que é baixa? Olha só, diante de uma célula que só tem 40 milímetros de mercúrio de PO2, olha a saturação da hemoglobina. Cerca de 75% mais ou menos. O que isso significa dizer? Significa dizer que a hemoglobina aqui nos alvéolos, ela se liga totalmente ao oxigênio e fica saturada. Porém, aqui num ambiente celular que eu tenho baixa concentração de oxigênio, faz sentido a hemoglobina ficar cheia de oxigênio ligada a ela, já que essas células estão com a quantidade de oxigênio só em 40. Não faz sentido, a célula precisa de oxigênio. Logo, a saturação da hemoglobina, meu Deus, mas será o Benedito hoje? Então, a saturação de hemoglobina tende a cair. Olha só, vai só para 75%. O que significa dizer que quando o meu tecido tem pouco O2, a hemoglobina, caridosa que ela se desprende de alguns oxigênios e aí a saturação cai para esse oxigênio ir para o lugar o qual está sendo necessitado. Olha só que coisa bonita, né? Olha essa situação aqui, por exemplo, 20 milímetros de mercúrio, tá? Vamos para essa situação. Para vocês terem uma ideia, 50 milímetros de mercúrio, ou seja, seria mais ou menos aqui, né, esse traço, é a quantidade de oxigênio que tem lá no Everest, né? Que é o ponto mais alto da Terra. Tem pouquíssimo oxigênio, é metade, tá ligado? Do que tem no ar normal. Então, tem pouco oxigênio. Suas células estão precisando. Então, a saturação não tende a ser 100. A hemoglobina não vai ficar presa ao oxigênio. Ela está soltando ele porque as células estão precisando. Logo, se ela está soltando ele, tem sítios de ligação que estão ficando vazios. Logo, ela não vai ficar totalmente saturada. É para isso que serve essa curva. Para mostrar quando que a hemoglobina satura, quando ela satura mais, satura menos, entendido?